3 protagonistas. Capítulo 9. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Qualquer trabalho que eu pudesse encontrar, eu fiz o meu melhor. Eu faria isso com seriedade, mesmo que o trabalho fosse brincar com um gato de rua e eu fosse pago de forma conservadora. Você está me dando 3 equipamentos de batalha de segundo grau? Sim. Esta será a sua estreia como caçadora, e como seu parceiro sênior, recebi 3 equipamentos de batalha de segundo grau como remuneração. 1. Celeste tinha feito muitas pesquisas sobre o Seldão, então ela sabia sobre o fato de que ele mostra grande interesse em um dispensador de éter. Então ela deu um a Seldão como um presente, como se fosse uma coincidência. Não é à toa que a eficiência dele aumentou. Uma manhã de fim de semana, reunidos no ginásio Jeongang, Seldão e Celeste sentaram-se lado a lado em uma máquina de exercícios que ninguém estava usando e olharam para um touchpad. Eu sei que isso é muito mal educado, mas não há pessoas nos fins de semana de qualquer maneira. Embora não haja data definida para sua estreia, os aspirantes a caçadores parecem estar bastante ocupados se preparando. Celeste queria se encontrar e conversar calmamente em um café, não na academia, mas era um incômodo para Seldão. Sua estreia como caçadora será na masmorra Rank C, Snowpiakoff Paulonia. Você sabe que não há contramedidas, certo? Que truques vai usar nesta masmorra? Ele lentamente se tornou bastante confortável com Celeste e falou o que pensava, mas ela não parecia se importar muito. Em vez disso, parecia querer se sentir confortável com Seldão. Não é incomum que aspirantes a caçadores façam isso. Não, eu sei disso. As perspectivas normais visavam masmorras e portões de rank D ou I, mas, muito ocasionalmente, os prospectos da Super Elite miravam nas masmorras rank C, como foi o caso de Celeste. No entanto, isso só é possível se o caçador sênior for pelo menos rank A. Você sabe que a estreia será julgada por suas ações porque eu não conto como membro, certo? Em outras palavras, se Seldão e Celeste fossem para a masmorra juntos, ainda seria julgado como a caça solo de Celeste. Não será um grande problema em si, mas havia muitas restrições à caça solo. Também é formalmente proibido que as pessoas entrem nas masmorras sozinhas. Em particular, você não tem permissão para entrar em uma masmorra sozinho e só pode entrar em 1 ou 2 níveis acima de você se tiver permissão especial. Os caçadores Rank F não podem entrar em uma masmorra de mesmo rank sozinhos. No entanto, exceções devem existir em todos os lugares. Caçadores Rank A com 3 anos de experiência. Caçadores que sobreviveram a uma expedição dentro do Elgat localizado no coração do Oceano Pacífico. Veteranos com mais de 10 anos de experiência. Se qualquer um dos casos acima fosse aplicável, uma entrada a solo era possível para entrar em uma masmorra do mesmo nível. Felizmente, esta masmorra é grande, então o ataque acontecerá com outros aspirantes a caçadores. Um total de mais 6 equipes estão chegando, então teremos que esperar. Você é sortuda. Mas Celeste era uma pessoa meticulosa. E naturalmente, sabia das restrições à entrada solo. No site oficial da Federação Internacional de Caçadores, você poderia procurar qualquer caçador que quisesse e acessar suas informações pessoais públicas, o que ela havia feito com antecedência. Caçador Rank F, e ou Seldão, esse caçador tem permissão para entrar nas masmorras SSS. Em outras palavras, Seldão tem o direito de entrar sozinho nas masmorras mais horríveis e difíceis que existem. Isso significa que ele é dono do passe grátis de masmorras, que poucas pessoas no mundo possuem. Venha para pensar sobre isso, foi um pouco estranho. E o Seldão é um rank F, como ele tem um passe grátis. Ela estava muito curiosa, mas não se incomodou em perguntar porque achava que ele não tinha intenção de explicar. Os monstros que aparecem dentro. Lobos da primavera, aranhas gancho, etc. Já faz mais de uma década desde a invenção do drone de exploração que pode ser enviado para dentro da masmorra com antecedência para identificar a entrada inicial e coletar informações.
Talvez sua estreia seja transmitida ao vivo pela UTV e outros sites. Você sabe disso, não sabe? Um total de 7 caçadores sêniores e 7 júniores estavam participando desta masmorra de Ranks no Piacoff Paulonia. A maioria dos quais pertencia a grandes guildas e eram bastante conhecidos na internet antes de sua estreia. Seldon disse que no caso de sua estreia é notável ser transmitida ao vivo em várias plataformas, ela deve se preparar para ser julgada ao vivo. Com outras estreias, 1 ou 2 caçadores sêniores registrariam cerca de 10 candidatos. Portanto, eles praticamente não têm chance de aumentar seu valor. Honestamente, é chato checar cada um desses vídeos, certo? No entanto, a estreia de uma supernovata como a de Celeste foi em um nível totalmente diferente. Será mostrado na frente de tantos internautas através da transmissão ao vivo. Isso é tudo sobre aumentar seu valor. Qualquer um com a capacidade de lutar no mesmo nível tem um valor de dezenas de milhões de dólares, enquanto as pessoas normais mal conseguem sobreviver. A primeira etapa para definir esse valor é durante a estreia. Após a Grande Guerra foi a etapa mais importante como caçador em uma época em que tudo se estabilizou. Para se destacar, você precisa mostrar algo diferente dos outros. Seldon, como se estivesse contando sua própria experiência, começou a lhe dar um sermão sobre como receber boas críticas durante sua estreia. Como um instrutor preguiçoso que aponta as perguntas uma semana antes de um vestibular. No entanto, Celeste estava ouvindo cada uma das palavras de Seldon. Você liderou muitos trainees no passado. Foi em um país estrangeiro. Bem, você já ouviu falar de Michael Ronira? A Gizung-Tozep, sim. Quando os nomes famosos saíram da boca de Seldon, Celeste arregalou os olhos em choque. Porque eles eram todos caçadores ativos famosos de Rank S. Eles precisavam de um carregador naquela época, então eu os levei, mas de alguma forma isso se transformou em uma estreia. Quando outros caçadores os ensinaram a caçar, Seldon os ensinou a sobreviver. Tendo sido talentosos desde o início, eles aprenderam a sobreviver tenazmente e tornaram-se famosos por direito próprio. Claro que agora são mais fortes e melhores que Seldon. Eu não sou páreo para eles. Ele riu ao lembrar daqueles que estiveram juntos por algum motivo, mas agora estão longe. Você pode lutar sozinha contra um monstro de rank D decente, mas primeiro, vamos dar uma olhada no Lobo da Primavera. Ele tem um padrão de ataque muito simples. Como ataca precisamente em sua direção e tenta morder seus braços pelo lado, você não pode revidar porque é um pulo. Deveria então dar um passo para trás em vez disso. Afaste-se quando ele pular em minha direção. Isso. O lobo é único porque uma vez que chega até você, há um atraso até que possa atacar novamente. Além disso, Seldon até demonstrou o padrão dos monstros encontrados no interior com sua própria espada de madeira. Além disso, mesmo monstros que o drone não conseguiu encontrar foram ensinados sobre suas características e as formas únicas de combatê-los. Pela primeira vez na vida de Celeste, ela aprendeu quantas maneiras diferentes existem de lutar. Como uma elite entre as elites, a essência ensinada por Seldon estava firmemente presa em sua mente. No entanto, os métodos dele eram diferentes. Em outras palavras, era único. Então, o que você faz quando está indefeso no chão? Você chuta na virilha. Ah, bom saber. O caçador médio não precisa saber de coisas tão triviais. Mas para sobreviver como um caçador rank F, essas coisas devem ser conhecidas. A essência de um caçador veterano que viveu tão desesperadamente e de alguma forma conseguiu sobreviver sem um único superpoder. Antes, Celeste achava que havia apenas uma coisa a aprender com Seldon. No entanto, isso foi um equívoco. A espada de Seldon era apenas uma pequena fração de seu talento. Sua verdadeira força está em sua incontável experiência de vida como caçador. Como seu professor, Celeste era uma aluna muito boa. Ela me ouve, não reclama, e se eu ensinei uma coisa, ela vê 10. Bem, na verdade, não sou um caçador forte o suficiente para ser professor, mas me senti orgulhoso de ver a criancinha que ensinei crescer bem.
Surpreendentemente, estou destinado a ser um professor. Você está nervoso? 18 horas. Enquanto a maioria das pessoas estava deixando o trabalho, eu e Celeste tínhamos acabado de chegar ao nosso. Eu ri quando ela sentiu baixinho. Sua primeira vez deveria ser assim. O local da masmorra ficava perto de um parque nacional chamado Ijeongbu, onde carros pretos, câmeras e espectadores já estavam lotando a área. Mais uma vez, sinto que hoje em dia as pessoas estão muito despreocupadas. Se não conseguirmos dominar a masmorra, a área circundante se abrirá para o outro mundo. Eles não estavam com medo. Quando os 7 caçadores sêniores e os 7 trainees se reuniram no local, um repórter que estava transmitindo ao vivo pela UTV se aproximou. Originalmente, eu não me importava com esse processo, mas dessa vez tomei a iniciativa porque queria que todos vissem a estreia da Celeste. Finalmente, as estrelas de hoje estão todas aqui. Vamos ouvir algumas palavras dos aspirantes a caçadores, vamos. Como esperado, este repórter não nos seguirá dentro da masmorra. Em primeiro lugar, ele provavelmente morreria para um caçador lá dentro se continuasse incomodando. Uau, a senhorita Celeste é tão bonita quanto eu vi. Você tem uma conta SNS. Eu quero te seguir. Eu pensei que ele estava tentando promover o SNS das perspectivas. Muitas pessoas ficariam curiosas, especialmente se for pelo SNS da Celeste. A habilidade do repórter foi revelada. Não. Não para mim. Eu sinto muito. Não posso ter certeza, mas provavelmente muitas pessoas estão de boca aberta na sala de bate-papo da transmissão do repórter agora. Celeste, com um olhar um pouco envergonhado, falou. Não, eu não tenho uma conta SNS. Tem certeza? Todos os adolescentes e pessoas na casa dos 20 não têm SNS, não. Eu também não tenho. Sem saber, ele que estava ao lado dela foi atingido por dano de respingo. O repórter manteve a atenção em Celeste por muito tempo e fez uma entrevista. Parece que os espectadores gostaram porque tinha o visual mais marcante entre as pessoas que se reuniram aqui. Logo depois que Celeste estava visivelmente exausta, o repórter voltou sua atenção para outra perspectiva e, enquanto isso, olhei em volta. Lost Die, Blue Water Drop, Sunflower, e etc. Todos os caras assustadores estavam reunidos. Então, de repente, vi um padrão familiar e meu rosto enrugou. Empresa farmacêutica cinética. Talvez aquela terrível companhia que tem conexão com Lost Die esteja aqui por conta própria. Ouvi dizer que era uma subsidiária, então por que veio até aqui? Então, quando o entrevistador foi até o trainee do Lost Die, virei a cabeça para olhar. Caçador Leonjun. Você é provavelmente a segunda pessoa mais popular aqui. Está sabendo disso? Eu sei. Sim, foi originalmente relatado que você era completamente comum com uma taxa de absorção de éter de 0%, mas ouvi dizer que recentemente conseguiu subir para o rank C. Qual é o seu segredo? Enquanto o repórter o entrevistava, estreitei meus olhos e examinei o corpo de Lee Yeonjun. Isso porque eu não conseguia acreditar que uma pessoa comum com uma taxa de absorção de éter de 0% havia subido para o rank seu, músculos não naturais e respiração. E a loucura escondida nos olhos calmos. O que diabos ele é? Não há segredo. Através do método de treinamento muito especial de Lost Die, trabalhei duro o suficiente e vim para despertar meu superpoder. Isso é ótimo. Lee Yeonjun tem sido a esperança do público em geral desde o caçador anterior, Yoo Seldon. Você me lisonjeia. Eu não sou a esperança de ninguém. Eu só quero que as pessoas saibam que qualquer um pode ser como eu se tentar. Eu me perguntei por que meu nome foi mencionado. Também o calor do vídeo que estava circulando no outro dia parecia não ter esfriado ainda. Fiquei tão envergonhado que queria pedir à UTV para removê-lo, mas já havia desistido porque achava que não faria sentido. Vai ficar quieto em alguns meses de qualquer maneira, você é muito humilde. Seria decepcionante terminar a entrevista com um trainee por último, certo? Não é?
Ao contrário do que eu pensava, sim. Veio de todos os lados. Alimentado pelas respostas, o repórter virou o microfone para o lado. Eu gostaria de ouvir uma palavra do nosso super-humano Hank S., caçador Jang Eun-suk. Então, aplausos irromperam de todos os lados. Tchá! Acho que vou desmaiar. Tenha meu bebê. Um bando de malucos. Sobre o humano Hank S., Jang Eun-suk, a base de fãs parecia ser bem grande, talvez por causa da forte imagem de Lost Dai. Bem, qualquer guilda usaria super-humanos Hank S como seu mascote. De qualquer forma, hoje não é sobre mim. Todos os caçadores aqui são ótimas pessoas e estão lutando por vocês. Acho que os caçadores são mais uma celebridade do que qualquer outra coisa hoje em dia. Pelo que me lembro, ele costumava gaguejar, mas agora é um homem muito composto. Jang Eun-suk olhou para mim durante a entrevista, mas não sei o motivo. Logo, a curta entrevista foi feita. Já estava na hora. Era hora de entrar. Bem, boa sorte, caçadores. Como esperado, 3 cinegrafistas que despertaram como super-humanos Hank nos seguiram enquanto os repórteres principais partiam. É um vídeo que pessoas de alto escalão vão assistir, então parecia que eles iriam filmar com câmeras adequadas. Além disso, cada um tinha um HTC, um Ting-Con ou câmera de caça, no peito, que podia filmar do ponto de vista da pessoa, e até 7 drones controlados por piloto automático voavam no céu. Os caçadores seniores tinham um rosto relaxado, enquanto os trainees tinham um rosto nervoso. Um por um, eles começaram a entrar no portão preto. O momento em que Leon-jun entrou na masmorra. De repente, inúmeras mensagens apareceram em minha mente. Emergência. Um forte clichê ocorreu nas proximidades. O prólogo de um protagonista começou. No entanto, já existe outro protagonista por perto. Se um protagonista encontra outro protagonista, os clichês colidem e podem quebrar a bênção do protagonista, o que pode levar ambos ao epílogo imediatamente. O quê? Espere um momento. É tão repentino que eu não entendo. O que você quer dizer com epílogo? De jeito nenhum. Uma vez que o protagonista é forçado a completar sua história, seu mundo terminará. Merda. A masmorra Hanks na minha frente não é o problema. Eles ficarão bem se eu estiver com eles ou não. Mas o mundo que existe na masmorra entrará em colapso. Missão de emergência para o caçador e ou Seudão. Ao completar uma missão de emergência, você pode absorver mais de uma habilidade ou talento do protagonista. Maior menor gerando hashtags do protagonista. Maior número droga sublinhado fortalecido sublinhado rank S sublinhado caçador número fusão sublinhado fantasia número droga número amargo número comédia número crescimento sublinhado rápido só isso. Você aceitará a missão? Arregalei os olhos ao ver as hashtags. Uma lista de hashtags tão óbvias que entendi o enredo. Olhei para o portão da masmorra onde Leon-jun desapareceu e de repente tive certeza. Eu instintivamente aceitei a missão. Eu aceito a missão. Viajando para Snowpeak de Paulonia. O mundo do protagonista, Leon-jun 10. 9. 8. De protagonistas capítulo 10 varia de pessoa para pessoa, mas estou me referindo às pessoas egoístas que cresceram comendo as bênçãos do mundo inteiro sozinhas. Além disso, como o século XXI mudou, não houve nenhuma crise para os protagonistas lidarem. São personagens desatualizados. No passado, eles morreriam, suas namoradas morreriam, suas famílias morreriam, seus amigos morreriam ou seus colegas morreriam. E esses dias? Não há absolutamente nada disso. Hoje em dia os protagonistas simplesmente sabem tudo. Nunca colocam seus conhecidos em perigo e dominam tudo com mais poder do que um vilão tem. No entanto, os 2 protagonistas que cacei até agora eram muito fracos para um protagonista. Um foi o tutorial e outro foi porque tive a sorte de caçá-lo quando estava selado. Então, que tal um protagonista que acabou de começar seu prólogo? 2. 1. 0 viagem concluída. Você é um caçador que veio para atacar Snowpeak de Paulonia. O protagonista, Leon-jun, é nível 63. Que loucura.
Pouco depois de entrar na masmorra eu tinha uma expressão azeda, e Celeste que percebeu isso inclinou a cabeça. Vamos ouvir o briefing primeiro. Vamos pensar sobre isso. O nível do primeiro protagonista que eu cacei era 33. Sem falar em sua força, seus movimentos e controles foram suficientes para me impressionar quando o vi pela primeira vez. Sua dança da espada estava pelo menos acima do rank A e se ele realmente usasse toda a sua habilidade, ele era pelo menos rank D e sua produção de mana é comparável a um C, mas ele também complementou sua velocidade com técnica, aumentou sua força com talento e controlou o ritmo do duelo com julgamento. Todas essas coisas mostraram um nível comparável aos super-humanos rank da Terra que simplesmente exerciam poderes de nível D quanto a Lee Yeon-jun. Lee Yeon-jun, que nasceu e foi criado na Terra, terá técnica, talento e julgamento. Embora classificado como C, ele tem controle corporal perfeito mesmo que tenha despertado recentemente. No outro dia eu dominei um monstro P, no entanto, era apenas bem força bruta. Seus movimentos eram simples e eu nem precisava ter cuidado porque não tinha nenhuma habilidade. Em outras palavras, era apenas um brutamontes. Isso significa que é diferente de um protagonista C, mas digamos que eu possa matá-lo de alguma forma. Havia apenas um outro problema. Como vou matá-lo? Mesmo agora, 3 cinegrafistas estão seguindo atrás e 7 drones estão voando no ar. Cada um deles vai mostrar os rostos dos prospectos. Então como posso fazer um assassinato? Além disso, Lee Yeon-jun está junto com Jang In-suk, que é um super-humano S. Falando francamente, se eu lidar com eles agora usando esses equipamentos, tenho 100% de certeza que vou perder. Isto está me enlouquecendo. O briefing terminou enquanto eu estava agonizando sobre isso. Então, vamos indo. Assim que Jang In-suk falou, as partes começaram a entrar na primeira parte da masmorra. 14 pessoas, caçadores seniores e aspirantes a caçadores. Foi ninguém menos que Jang In-suk que liderou o grupo. Ele é um caçador S, tinha uma habilidade de longo alcance e é o caçador mais reconhecível. 30 anos atrás, quando os monstros apareceram pela primeira vez, os caçadores que fizeram atos meritórios ganharam fama já que eles eram a esperança da humanidade. Mas agora caçadores bonitos com boas habilidades ganharam fama. Embora tudo o que realmente fazem seja aparecer na TV, as pessoas ainda os elogiam como heróis. É dessa maneira que as coisas são. A masmorra Rank C Snowpeak de Paulouni está sendo transmitida ao vivo para todo mundo, e está chamando a atenção de outros países também porque 2 recém-chegados que foram bastante controversos se reuniram. A filha mais velha da família Konstantinik despertou como um super-humano D aos 17 anos. E Lee Yeon-jun, que viveu toda sua vida como uma pessoa comum, despertou como um super-humano C através de trabalho duro e diligência. Os espectadores com 19 anos ou mais puderam assistir à transmissão ao vivo clicando em qualquer guia entre as câmeras de 1 a 7. Também não foi surpresa que Lee Yeon-jun e Celeste tivessem as classificações mais altas. A razão era simples. Lee Yeon-jun é a primeira pessoa comum com uma taxa de absorção de 0% de éter a despertar como um super-humano. E Celeste que chamou a atenção do mundo com sua aparência deslumbrante a ponto de se tornar uma celebridade. Para ser honesto, entre os 7 estagiários, a habilidade de Celeste era mais medíocre. Ela só foi notada porque despertou cedo, mas havia muitos outros super-humanos D que despertaram antes dos 20 anos. Um caçava monstros com o superpoder de atravessar a matéria, outro podia correr em super velocidade, e havia até um que tinha um raro poder psíquico. Enquanto todos os 5 super-humanos tinham habilidades esplêndidas, Lee Yeon-jun e Celeste tinham habilidades normais de fortalecimento. HMMM. Como esperado. Temos muitas pessoas na câmera 1. Jang In-suk sorriu satisfeito enquanto olhava para os números crescentes em um bloco fino preso ao seu pulso. Se há uma coisa que o público não sabe, é que na verdade existem canais separados entre um canal regular e um canal de caçador oficial. Apesar de ser a estreia dos trainees,
O número de canais relacionados não revelados ao público foram contabilizados separadamente, com o maior número reunido nos canais de Lee Yeon-jun e Jang Eun-suk. A razão é simples. Uma pessoa comum resolveu o problema de despertar superpoderes através do esforço com a ajuda de sua guilda. Portanto, havia caçadores famosos, mestres de guildas, políticos e anunciantes entre os espectadores que estavam curiosos e queriam desvendar os segredos. Embora o número de espectadores nos canais públicos fosse distribuído uniformemente, parecia natural que as autoridades migrassem para a câmera privada de Lee Yeon-jun. Mas, o que há de errado com Jang Eun-suk? Porque parece que ele é o mais animado quando é a estreia do trainee. Ah! Tão chato. O quê? Meu opa é tão legal. Jang Eun-suk sempre foi popular, mas raramente recebia tanta atenção quando caçava sozinho. Na verdade, ele tinha pouca experiência, mesmo sendo de alto escalão, e estava tão animado quanto os trainees. Ele também frequentemente ostentava seu status de caçador sênior, desempenhando o papel de auxiliar estagiários. Sua habilidade Flash Whip, uma superpotência aterrorizante onde ele livremente empunhava éter vermelho em ambas as mãos para cortar os inimigos de uma só vez. Embora fosse o poder mais atraente entre os de até aqui, os oficiais não vieram vê-lo. Eles já eram S ou pessoas que entram em contato com Rank S todos os dias. E não estavam interessados na habilidade ou classificação de Jang Eun-suk. Seu interesse está em Lee Yeon-jun. Devido ao comportamento excessivo de Eun-suk, os oficiais naturalmente começaram a olhar para os outros caçadores. Houve outro caçador que se destacou. Era Celeste. Celeste teve a menor audiência entre as 7 perspectivas porque as autoridades estavam confiantes de que ela trabalharia com Salvatore Costantini no futuro de qualquer maneira. Além disso, qual é a necessidade de analisá-la? Um super-humano normal. Todo mundo sabia que ela era uma caçadora talentosa, mas é isso. Havia muitos caçadores tão grandes ou melhores que ela. Então, o que eles notaram não foram os superpoderes de Celeste, mas seu talento inato. Meu Deus! Você viu aquilo? Alguém postou uma mensagem na janela de bate-papo do canal privado. Eu não posso acreditar que ela está lidando com o Lobo da Primavera dessa maneira. Lobo da Primavera. Seu ataque, que arranha 4 vezes saltando rapidamente para frente, era difícil de responder com a reação humana, então era normal evitá-lo desviando. Outros aspirantes a caçadores também foram treinados por seus parceiros seniores com antecedência. Então eles memorizaram os padrões de ataque dos monstros. Mas mesmo conhecendo a fraqueza do Lobo da Primavera, era difícil colocá-lo em uso. E ao contrário do que foi ensinado por outros veteranos, Celeste estava recuando em vez de evitá-lo. Recuando contra um monstro que ataca. Normalmente, seria suicídio. Para sua surpresa, no entanto, Celeste calculou o alcance exato de ataque e imediatamente empunhou sua espada para cortar seu pescoço sem dar um passo para o lado para evitar seus ataques. Também foi surpreendente que seu fortalecimento Rank D dominou Rank D do lobo sozinho, e todo o processo foi tão suave que foi admirável o suficiente. Mas eles estavam apenas um pouco surpresos. Seu talento é grande se ela tivesse estudado muito antes, era apenas o resultado natural. No entanto, a forma como ela lidou com os monstros que apareceram depois foi o suficiente para surpreender muitos caçadores. Então é assim que você pode lidar com isso. É incomum, HMM. Bem, é assim que é feito, mas não é tão fácil quanto parece. Quão confiante em si mesmo você tem que ser para conseguir isso? Ao contrário da dupla Lee Yeon-jun e Jang Eun-suk que estavam sendo observadas, Celeste era a única sendo observada dos dois, ela e Seldon. Na verdade, Seldon estava usando sua lâmina de éter sem revesti-la com éter e a pistola em sua mão esquerda às vezes disparava tiros de advertência. O apoio de Seldon às vezes chamava a atenção de espectadores normais que estavam assistindo Celeste na época. O que ele é? Suas habilidades de tiro não são brincadeira. Todos os caçadores precisam ser capazes de fazer isso para se tornarem caçadores, a pessoa acima,
Você já disparou uma arma? Não, seus idiotas. Você não vê? Seus tiros são perfeitamente cronometrados, como o espectador apontou. Seldon cronometrou seus tiros. Não importa quão fraca seja uma pistola, um monstro de tamanho pequeno seria empurrado para trás. Como antes que pudesse atingir Celeste, ou quando dois ou três começaram a se reunir, ou quando ela estava em apuros. Mas se não era realmente um momento perigoso, sua pistola estava parada. Houve momentos em que Celeste conseguia de alguma forma responder ao inimigo de uma maneira improvável, mesmo que parecesse que ele teria que disparar sua pistola. Como se soubesse que Celeste iria bloqueá-lo com sucesso, e ou Seldon permaneceria parado. Os espectadores começaram a notar Seldon quando viram o canal de Celeste. Este lugar é uma masmorra se na melhor das hipóteses. Em circunstâncias normais, era uma masmorra de baixo nível com a qual ninguém se importava. Mas, e se houvesse um caçador que lutasse contra os monstros tirando vantagem de seus traços menores que nem sequer estão registrados no banco de dados de monstros? Era natural estar interessado. No início era um interesse muito pequeno. Interesse em apenas ver algo em comum. O que há de errado com a aranha-gancho de repente, oh meu? Não é este o sangue do derivante da água? Está atrapalhando o olfato da aranha. Tudo bem, mesmo que você não tenha o conhecimento completo de todos os monstros se você é um super-humano pode derrotá-lo com apenas um movimento do dedo, não. O 36º passo do lobo da primavera não foi um salto aleatório. Como ele sabe o momento de atirar, ele está apontando sua arma como se soubesse de antemão. No entanto, e se você tivesse o conhecimento de todos os monstros da masmorra e não apenas 1 e 2? E se a pessoa fosse um caçador veterano de 15 anos? Como diabos o caçador que luta no campo de batalha há 15 anos sem uma única superpotência ficou impotente no campo de batalha? Para enfrentar as forças poderosas, que método usou o caçador, que não tinha superpoderes? Além disso, não era só ele. Entre as 17 pessoas reunidas aqui, as habilidades físicas de Seldon eram as mais baixas. Porque até os 3 cinegrafistas que acompanhavam os grupos eram ranks e mais fortes. No entanto, os espectadores ficaram sem palavras. O fato de Seldon ser mais eficiente do que qualquer outro super-humano. Muito raramente ele bombeava éter em sua lâmina de éter e balançava rapidamente, ou quando bloqueava completamente o movimento do inimigo com uma pistola de baixa qualidade que nem seria usada por um caçador veterano. Movimentos que eram tão simples sem esplendor. Mas em seu tom monótono sem glamour reside sua beleza. Esse cara, é Seldon, já ouvi falar dele. Ele é o caçador que conseguiu sobreviver até aqui como um então esse é o movimento de um embora o público possa tê-lo visto recentemente através de um vídeo viral. Poucas pessoas sabiam sobre Seldon, o caçador. No entanto, eles não sentiram que valia a pena prestar atenção aos ranks mas o vídeo os ajudou a mudar um pouco de ideia. Se você é o único caçador que sobreviveu por 15 anos como rank F sem superpoderes, eu me lembro agora. Ele é o caçador que passou 3 anos explorando o Elgat. Se você é um caçador que conseguiu algo que nem mesmo os caçadores se atreveram a fazer. Os espectadores lentamente começaram a mudar. Os espectadores normais ainda estavam focados em Lee Yeon-jun, mas os oficiais dos caçadores estavam começando a olhar para Celeste. O que é isto? Olhando para o número de espectadores refletidos em seu pulso, Seldon inclinou a cabeça. Embora ele tenha liderado alguns trainees no passado, esse sistema era bastante desconhecido para ele porque na época ele não transmitia ao vivo assim. Lentamente, o número de interesses que observavam Celeste começou a aumentar de dezenas para centenas, mas Seldon prestou pouca atenção a isso. Em vez disso, ele estava prestando atenção em Lee Yeon-jun. De repente, Lee Yeon-jun liberou violentamente seu poder e pulou no bando de monstros. Apenas ele estava agindo de forma muito imprudente como estagiário. O que há de errado com ele? Ele é louco. Assim que eu pensei assim. O protagonista Lee Yeon-jun ganhou a habilidade de tomar nota.
Uma nova hashtag número broadcast será adicionada ao protagonista Lee Yeon-jun. O resumo das hashtags do protagonista Lee Yeon-jun foi modificado. Número droga sublinhado fortalecido sublinhado rank S sublinhado caçador sublinhado transmissão número fusão sublinhado fantasia número droga número amargo número comédia número crescimento sublinhado rápido número transmissão. Ei, que diabos é isso? Protagonistas capítulo 11. Do meu ponto de vista e de quem estava assistindo, Celeste está indo muito bem. Mesmo que Celeste fosse uma pessoa comum sem superpoderes, ela teria atraído um grande número de espectadores. Ela era trabalhadora, talentosa e suas habilidades eram boas. Com movimentos tão precisos para responder com calma e sabedoria a cada monstro, era difícil acreditar que ela tinha apenas 17 anos. E como ela é a filha mais velha da família Constantini, além de linda, era natural que os espectadores viessem ao seu canal. O número de espectadores normais permaneceu praticamente o mesmo, mas a situação mudou em seu canal privado. A câmera 7 de Celeste, originalmente, foi visto apenas por 1 ou 2, mas em algum momento, muitos se reuniram de repente. Esse foi o momento. O protagonista Lee Yeon-jun ganhou a habilidade Tome Nota. Essa é a maldita mensagem que apareceu em minha mente. Este foi o terceiro protagonista que conheci, e todos parecem ser capazes de ganhar habilidades simplesmente pensando em superar sua crise. Foi surpreendente que ele de repente adquiriu uma habilidade de rank aqui, mas o verdadeiro problema era o próximo. Observe. Quanto mais atenção você recebe, mais forte você se torna. O efeito da habilidade. Se fosse outro mundo, falando francamente, esse efeito de rank era tão ruim que poderia ser tão baixo quanto Beyoncé no poder. Mas a Terra era diferente. Nos tempos modernos a mídia se desenvolveu rapidamente e era possível assistir alguém do outro lado do mundo. Esta habilidade pode honestamente ser SOSS. Estou surpreso que uma habilidade tão louca apareceu como rank A neste mundo. Bem, superpoderes de rank S são raros. Felizmente, se alguém tivesse esse superpoder maluco desde o início, facilmente se tornaria o mais forte. Eu tenho que pará-lo agora. Se Lee Yeon-jun continuar esta masmorra e começar a transmitir por conta própria, algo terrível pode acontecer. Dezenas de milhares de pessoas ainda observavam, e graças a elas, as mensagens continuavam surgindo em minha mente. O nível do protagonista Lee Yeon-jun aumentou, 63 mais 3. O nível do protagonista Lee Yeon-jun aumentou, 63 mais 4. O protagonista Lee Yeon-jun. Felizmente, o aumento não foi rápido e, às vezes, os níveis de bônus caíam. Estava sendo influenciado pelo número de espectadores. Se um extraordinário buscador de atenção tivesse esse superpoder, a Terra estaria arruinada. Ainda está tudo bem. Quando tiver a chance de matá-lo, farei isso. Embora ele estivesse lentamente perdendo seus espectadores graças a Celeste. Os espectadores que assistem a um caçador apenas por sua aparência. Celeste estava vestindo um terno de éter branco de uma peça que parecia bastante com os spandex. Combinou muito bem com o fundo da floresta coberta de neve, causando um reboliço entre os espectadores. O que devo fazer? Com o passar do tempo, havia a possibilidade de que todos os espectadores dos outros canais viessem ao seu canal. Mas a boa notícia era que era uma transmissão pessoal e não uma transmissão ao vivo. Certo. Só tenho que continuar normalmente. Enquanto isso, preciso preparar uma maneira de caçá-lo. Não importa se ele é culpado de assassinato ou não. Ele tem que morrer agora, então vou resolver isso primeiro e pensar no futuro depois. O número de espectadores não aumentou tanto. Nesse nível ainda era possível lidar com ele. Sim, desde que não haja variáveis. Mas era um pensamento complacente. Eu só lutei contra os protagonistas até agora e nunca participei do fluxo da trama. É por isso que eu não sabia o significado da palavra clichê até agora. Clichê detectado na história do protagonista. Sublinhando cidade de Ansan. Sede principal da prevenção de desastres por monstros.
Era um dos lugares onde as masmorras e portões da província de Jeongi eram monitorados. Uau! Uau! De repente, alarmes começaram a soar. O diretor do instituto, An Eun-jung, correu para a sala de controle devido aos avisos repentinos. Pesquisadores de jalecos brancos estavam se movendo atarefadamente. O que está acontecendo? Acredito que ocorreu uma mutação de masmorra. Localização: o Jeongbu. A masmorra foi identificada como a masmorra Hanxi Snowpeak de Paulonia. O que? Mutação da masmorra. Com uma probabilidade muito baixa, a dificuldade de uma masmorra pode flutuar drasticamente. Se o comprimento de onda original fosse Hanxi, ele poderia de repente se tornar F e vice-versa. No entanto, era realmente raro e a sede não pôde deixar de entrar em pânico porque era um fenômeno que aconteceu apenas algumas vezes na Coreia. A expressão do diretor An Eun-jung se enrugou. Caramba! Temos que seguir o protocolo. Qual é a leitura no comprimento de onda? Khmer. Os comprimentos de onda mudaram esporadicamente, então lentamente começaram a se estabilizar. Rank S. O que? Sem aviso prévio, a masmorra de Rank C mudou para uma masmorra de Rank S. Que coisa terrível de acontecer. O diretor An Eun-jung falou apressadamente. Entre em contato com a sede da defesa da capital e deixe-os de prontidão. Precisamos implantar caçadores de Rank S imediatamente. O diretor An Eun-jung estava suando profundamente. De todas as masmorras, era o Snowpeak de Paulonia. Não é esse o calabouço onde os famosos trainees estão fazendo sua estreia? Pensando bem, aquela masmorra nem sequer foi registrada como uma observação de comprimento de onda em primeiro lugar. Era muito raro que algo acontecesse, e nenhum grande problema ocorreu. Isso ocorre porque um profeta que tem a única superpotência de predição na Terra fez muito bem em se preparar para tal coisa quando acontecer. O mesmo aconteceu com a masmorra Hanxi Snowpeak de Paulonia. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Depois de entrar em uma masmorra, você não pode sair até que ela seja limpa. Em outras palavras, todas as pessoas estavam presas. Felizmente, havia caçadores seniores Rank S lá dentro. Com esse número de pessoas, pode ser possível limpar a masmorra. E também foi possível resistir até que a unidade de apoio chegasse. Do nada um Rank S. As masmorras de Rank A foram claramente quantificadas. Então, se você enviar alguns caçadores, poderá atacá-las sem danos ou variáveis. No entanto, é diferente para masmorras S. Coisas que não obedecem ao bom senso estão fadadas em ocorrer, e existem monstros deformados que não foram registrados no banco de dados de monstros. Não é porque o S vem depois do A, mas porque era impossível medir o Rank S. Ela orou anteriormente, ligando a transmissão ao vivo com pressa. Espero que nada aconteça. Sublinhado Kugugu. 3 horas na exploração da masmorra, ocorreu uma mutação. Atualmente, Seldon viu que as classificações de Celeste ainda eram mais altas e julgou que tudo correria bem até a área do chefe. O que? Isso é. Droga, é uma mutação de masmorra. Todo mundo puxe de volta para o ponto D. De repente, houve uma mutação na masmorra e uma ligação veio da sede. Classificação S. Snowpeak de Paulonia. A masmorra foi detectada como Rank S. Então tente evitar o envolvimento o máximo possível. Não foi a primeira vez que Seldon experimentou tal fenômeno. No entanto, outros caçadores ficaram visivelmente abalados, já que era a primeira vez. Até mesmo Rank S. Jang In-suk. Ao atacar uma masmorra ou portão S, era aconselhável ter um grupo de pelo menos 3 super-humanos S. 20 super-humanos. Claro, era possível atacar com menos números. Se o número de super-humanos fosse baixo, os caçadores veteranos poderiam compensar isso. No entanto, a maioria dos que se reuniram aqui tinha apenas 5 a 7 anos de experiência, e Jang In-suk era um novato que acabou de entrar em seu 5º ano. Na verdade, quando Seldon estava em seu 5º ano, ele vagou pelo mundo e encontrou muitas coisas estranhas que os caçadores modernos não encontraram. Como tínhamos uma taxa de 100% de limpeza antes da mutação da masmorra,
Não havia nada para se envergonhar se dissêssemos para 99% agora. Então, Seldon foi forçado a falar. Todo mundo, acalmem-se e me escutem. Ele era mais baixo na classificação do que todos os outros aqui. No entanto, sem perceber, os super-humanos ouviam Seldon como se estivessem possuídos. Ninguém sabia explicar por quê. Não vamos voltar ao ponto D. Por quê? Foi encomendado pelo quartel-general. O julgamento da sede está errado. Se recuarmos dessa situação, encontraremos monstros que se regeneraram e são mais fortes. É melhor seguir em frente e construir um ponto E. Regeneram. Os caçadores aprenderam uma nova palavra com a qual não estavam familiarizados hoje. Embora, é claro, o fenômeno da regeneração não fosse uma coisa comum de acontecer dentro de uma masmorra. Seldon liderou o caminho com sua lâmina de éter revestida de uma luz azul. A verdadeira batalha começa agora. Caçadores sêniores assumirão a liderança na proteção dos trainees. Ah, sim senhor. Caçador Jang Yun-suk, você protegerá pela retaguarda. Era uma exigência, mas Jang Yun-suk apenas franziu a testa levemente, então fez o que Seldon lhe disse. Olhando para frente, Seldon exalou profundamente. Masmorra de Rank S eu já ataquei inúmeras vezes. No entanto, o equipamento e os colegas são qualitativamente diferentes de então. Mesmo que eu tenha obtido um talento de esgrima, limpar esta masmorra S com meu equipamento atual era pedir demais. O plano atual de Seldon para superar essa situação era se mudar para um lugar seguro e esperar. A transmissão ao vivo ainda estava acontecendo, mas se esperarmos, os espectadores naturalmente cairão. Mas a narrativa da trama sabe que as coisas não vão bem. Quando um protagonista enfrenta uma crise, o enredo de seu mundo se desvia. Por causa da crise de perder espectadores, o protagonista despertou uma nova habilidade para reconquistar os espectadores. O ambiente mais adequado para o uso da habilidade desperta foi criado. O protagonista nunca deve ser derrotado, mesmo em número de espectadores. Se Seldon não estivesse aqui, Celeste também não estaria, e Leon teria um número estável de espectadores. A trama teria terminado sem qualquer chance de ele despertar uma nova habilidade. Eles teriam limpado com sucesso essa masmorra Rank C. Sua habilidade teria crescido lentamente e a habilidade que ele provavelmente teria despertado é a atenção. No entanto, os problemas surgiram quando a única pessoa que poderia escapar da influência da bênção do protagonista entrou na trama. Leon Jun estabilizou sua habilidade anterior, esteroides, C, mas já despertou outro superpoder. Um personagem coadjuvante tirando os espectadores do protagonista. Isso foi uma crise. Quando a trama atingir seu clímax, o protagonista recuperará seus espectadores, completando sua doce vingança. Em outras palavras, devido ao aparecimento de Seldon, um fenômeno anormal ocorreu do nada, e a masmorra normal C se transformou em S para servir de palco para o protagonista se destacar. O protagonista era uma existência que pode tirar o máximo proveito de qualquer situação. Esperem. O que você quer dizer com os trainees não deveriam assumir a liderança, hein? Que é quem você pensa que é? Bom, pai. Os olhos de todos se arregalaram quando viram um trainee esmagando um monstro na frente, como se ele não atendesse a tais ordens de covardia. Uau! O que é que foi isso? Oh meu Deus! Acabei de testemunhar um trainee se esmagando um monstro. Uau! Isso era possível. As reações dos espectadores foram explosivas. Leon Jun ainda era pelo menos se além disso, ele é um recém-chegado que acabou de despertar. Foi um choque quando ele atacou e derrotou um monstro que até caçadores seniores desconfiavam. Embora tenha sido Jang Yun-suk e Eu Seldon que realmente feriram o monstro primeiro, no entanto, foi digno de nota que um trainee tomasse a iniciativa. Os espectadores naturalmente começaram a voltar sua atenção para Leon Jun novamente. O nível do protagonista Leon Jun aumentou. 63 mais 7 Seldon cerrou os dentes. Caramba! Devo bater todos os drones?
Mas ele logo balançou a cabeça. Não havia a necessidade de arriscar Lei Yeonjun despertando outra habilidade e tirando seus espectadores. Tenho certeza que se eu tivesse feito isso, Lei Yeonjun teria ganhado outra armadura de enredo para superá-lo de alguma forma. Resistindo ao seu desejo intenso de destruir todas as câmeras, Seldon pensou na situação atual em sua cabeça. Eu só tenho prestado atenção a Lei Yeonjun até agora, mas na verdade, o verdadeiro problema agora não é ele. Era esta masmorra. Sugeri que pudéssemos ir para o ponte primeiro, mas será seguro lá? Sem chance. Em primeiro lugar, a premissa de que poderíamos resistir nesta masmorra até que os reforços chegassem era praticamente impossível. Talvez, se isso continuar, seremos exterminados em menos de uma hora. A melhor maneira de sobreviver é matar o chefe desta masmorra, o que é absolutamente impossível com esse grupo, mas mesmo que fosse possível, Lei Yeonjun definitivamente despertaria mais habilidades. Até lá, Lei Yeonjun estará tão forte que será impossível para mim lidar com ele. Seldon novamente lamentou não ter superpoderes. Se tivesse superpoderes, ele poderia ter sido capaz de suprimir essa situação tirando o interesse de Lei Yeonjun. No entanto, Seldon era um caçador rank F que tinha que responder com cuidado e calma mesmo contra monstros F. Lei Yeonjun, por outro lado, foi abençoado. A situação ridícula de estar em crise caindo nas mãos da multidão nunca deveria acontecer. Obviamente, a combinação de Seldon e Celeste também estava fazendo um bom trabalho contra o influxo de monstros rank que apareceram de repente, mas não foi suficiente. A habilidade Atenção, A, e a Esteroide, C, estão desequilibradas, colidindo uma com a outra. Colisão? No momento em que Seldon esperava um efeito negativo, seus olhos se arregalaram. A habilidade Esteroide, C, subiu para B. O nível do protagonista Lei Yeonjun aumentou, 77 mais 8. Esse filho da puta. Para piorar as coisas, quando a habilidade de Lei Yeonjun despertou para o rank B, até mesmo seu nível aumentou. A situação está piorando. Eu tenho de fazer alguma coisa. Nunca passei por uma situação dessas na minha vida. Eu nunca vi uma transmissão ao vivo, então não sei como os espectadores estão assistindo. Então, duas mensagens apareceram em minha mente. A habilidade do protagonista Lei Yeonjun Esteroide, B, está mostrando uma taxa de crescimento excessiva. O protagonista Lei Yeonjun tem o potencial de adquirir a habilidade Frenesia de Poder, S. U. Seldon inconscientemente olhou nos olhos de Lei Yeonjun. O canto de sua boca se contraiu. Ansiedade. Temor. Desespero. Masmorra rank S. Caçar o protagonista que está crescendo sem pausas. Qualquer situação parece impossível, e qualquer um se sentiria assim. Mas Seldon era diferente. Ele sentiu como se sua mente estivesse começando a clarear. Somente isso. Drones, transmissões, masmorra rank S, protagonista em busca de atenção e a habilidade Frenesia de Poder. O canto da boca de Seldon se ergueu. Ele inventou uma maneira de pegar dois coelhos, ou dois tubarões, ao mesmo tempo que parecia impossível de caçar. E para pegar tubarões, você tem que atraí-los primeiro. Ei, Lei Yeonjun. Sim. Seldon chamou Lei Yeonjun e, com os braços nos ombros, perguntou baixinho. Você quer se tornar uma celebridade? Protagonistas capítulo 12. Merda. Realmente não queria, mas me forcei a dizer as seguintes falas. Lei Yeonjun. Você ainda é um estagiário, mas já é um caçador muito bom. Era como ler uma fala de um desenho animado dos anos 1990. Na verdade, essa fala não estava errada. Eu estava ficando louco dizendo essas coisas bregas. Senti vontade de jogar minha cabeça contra uma pedra. No entanto, esta frase foi suficiente para começar. No outro dia, eu provei minha habilidade dominando um monstro rank B mutante, e logo após a mutação ocorrer mais cedo, quando dei as ordens, os espectadores responderam muito bem. O nível do protagonista Lei Yeonjun mudou, 77 mais 9.
É como esperado. Embora eu não pudesse ver a janela de bate-papo, tenho certeza de que haverá um banquete de palavras desagradáveis. Eu posso dizer só de olhar para o interesse crescente dele agora. Jang Eun-suk e os outros caçadores veteranos notáveis reconheciam o protagonista. E se fosse o cara com hashtag número broadcast e uma habilidade de busca de atenção, ele será ainda mais poderoso. Bom, Lee Yeon-jun, você é mesmo ótimo. Oh, você é realmente um trainee. Não quer ficar debaixo de mim? Isso foi excelente agora. O interesse de Lee Yeon-jun explodiu quando eu disse tais linhas clichês de romances coreanos que eu não seria pego lendo. Talvez isso se deva à minha identidade como operador na trama. Nenhum dos outros 13 caçadores haviam experimentado uma masmorra ou mutação de masmorra Rank S, mas eu era experiente e até sabia muito sobre isso. Além disso, não é natural mostrar interesse em Lee Yeon-jun como os outros caçadores seniors estão. Eu até usei meu corpo Rank F para fazer Lee Yeon-jun se destacar, movendo-se e atraindo os monstros o máximo que pude. Só agora percebi que era um verdadeiro desafio não ser visto positivamente pelos drones. Nossa posição atual é ponto e com exceção do ponto A, que é a entrada da masmorra, 4 pontos foram mapeados. Então foram aproximadamente 4 horas de viagem. Por enquanto, o ponto I parece seguro no topo do cume por causa de seu ponto cego, mas isso é apenas por enquanto. Obviamente, dentro de meia hora, este lugar estará repleto de monstros. É por isso que, mesmo quando os outros estavam fazendo uma pequena pausa no I, eu estava terminando meus preparativos. Então, falei com Celeste. Embora houvesse um tradutor, desliguei deliberadamente e olhei para Celeste. Ela também foi sensata o suficiente para desligar seu tradutor. Só eu e essa garotinha podemos falar italiano aqui. E você? Está bem? Sim. Você não está ferido em algum lugar? Não, isso é um alívio. Então ouça com atenção. Um pouco mais tarde, vou esmagar o drone de Lee Yeon-jun. Apesar da observação repentina, seu rosto permaneceu calmo. Sim. Não pergunte por quê. Depois que eu acabar com o drone, vou sinalizar para você traga o seu para Lee Yeon-jun. Sim. Você esqueceu todas as palavras, exceto sim por causa do choque. Não. Porque a reação dela é tão ruim. De qualquer forma, eu fui falar com a Lee Yeon-jun sozinho. Era para lhe dar informações completas sobre cada monstro nesta masmorra. Claro, outros caçadores também sabiam como responder aos monstros. Todo mundo poderia prever quais monstros apareceriam aqui apenas olhando para as palavras Snow e Paulonia que compunham o nome da masmorra, e entenderiam como caçar aqui. No entanto, a razão pela qual eu só contei a Lee Yeon-jun sobre isso, porque o protagonista tinha que ser especial. Então, entendeu? É claro, é ótimo que esteja confiante. Explicando as fraquezas dos monstros e características raras que caçadores comuns não conheceriam, Lee Yeon-jun ouviu como se não fosse perder uma única palavra. Claro que eu também não sabia de tudo. Houve muitos casos em que eu sabia tanto quanto o que os outros sabiam. Ainda assim, cada pequeno detalhe se transformará no clichê do protagonista. Por exemplo, não havia algo assim. Você não precisa saber disso, mas há 0,0001% de chance de encontrar uma caveira vermelha do caos. Nunca vamos nos deparar com isso, mas lembre-se disso. Esse é o tipo de linha que um personagem secundário diria. O cu a caveira vermelha do caos, caramba. O que devemos fazer? O protagonista se tornará realidade. Mesmo os caçadores seniors foram levados de volta quando viram a caveira vermelha do caos, que tem 0,0001% de chance de aparecer, e apenas Lee Yeon-jun correu para ele. No entanto, eles não estavam com medo, porque embora o monstro original de Rank B tenha se transformado em um Rank A, ele só tinha garras afiadas que rasgavam o ar. No entanto, ainda era demais para Lee Yeon-jun lidar com isso sozinho com seu poder atual. Então, embora ele não tenha caçado sem a minha ajuda, Jang Eun-suk e outros caçadores, não importavam. Além de matá-lo com sucesso,
Era importante que apenas Lei Yeonjun fosse mostrado bravamente correndo para o monstro enquanto todos os outros estavam nervosos. Muito bem. E assim a tensão e os elogios continuam vindo. O nível do protagonista Lei Yeonjun mudou. 77 mais 10. É assim que isso é. Agora, nenhum dos 6 trainees restantes é páreo para Lei Yeonjun. Ele já estava no centro das atenções e, depois disso, certamente fará seu nome como o novo caçador Rank C que assumiu a liderança no ataque a uma masmorra Rank S. Os atuais telespectadores que estavam assistindo a esta transmissão também divulgarão a notícia, e em breve os números aumentarão. Nível do protagonista Lei Yeonjun mudou, 77 mais 11. O protagonista Lei Yeonjun está mostrando uma taxa de crescimento excessiva. Probabilidade de um clichê ocorrer reduzida. Nossa única maneira de limpar a masmorra Rank S é fortalecendo o protagonista com força e fazendo-o carregar. O fato de ter se tornado uma masmorra de Rank S palco para Lei Yeonjun. Mesmo que ele fique parado, de alguma forma sairá disso vivo. No entanto, todos os personagens secundários serão capazes de sobreviver. Esse era o primeiro problema. E o segundo era que se a masmorra fosse limpa normalmente, apenas um dos 2 coelhos seria pego. Eu sou um caçador habilidoso. Se 2 coelhos vierem à minha vista, devo pegar os 2. Bingo! Sem nem mesmo olhar, tirei uma pistola com um silenciador da minha cintura e derrubei o primeiro drone. Lei Yeonjun, que teve um número crescente de espectadores, acaba de passar por uma crise artificial. Isso não foi um clichê feito pela trama, mas uma crise que me forcei. É com acento circunflexo. Gritou o perplexo Lei Yeonjun. Então mensagens que só eu podia ver apareceram em minha mente. O nível do protagonista Lei Yeonjun mudou. 77 mais 3. O estado do protagonista Lei Yeonjun mudou excessivamente. O protagonista Lei Yeonjun tem uma forte chance de adquirir a habilidade Frenesia de Poder, S. A habilidade Esteroide, B, do protagonista Lei Yeonjun respondeu a uma crise. A habilidade Atenção, A, do protagonista Lei Yeonjun subiu para A+. Novamente, como esperado, assim que uma crise veio, a resposta veio imediatamente. No entanto, não há necessidade de piorar a crise agora. Fiz sinal para Celeste como planejamos antes. Então ela sentiu e correu até Lei Yeonjun. Vamos compartilhar meu drone. Eu posso? Sim. Os olhos de Lei Yeonjun brilharam depois de ouvir as duras palavras coreanas saindo do tradutor. A reação veio imediatamente. Nível do protagonista Lei Yeonjun mudou. 77 mais 13. O estado do protagonista Lei Yeonjun está mostrando mudanças excessivas. Está funcionando. Na verdade, foi um experimento enviando Celeste. Havia outras redes de segurança. Um dos momentos agridoces mais importantes para o protagonista com o sexo oposto. Então eu queria experimentar. E a experiência acabou por ser bem-sucedida. Se Celeste fosse um homem e Lei Yeonjun uma mulher, o resultado teria sido o mesmo. A existência de boa vontade do sexo oposto quando o protagonista se depara com uma crise. Isso por si só dará força ao protagonista porque isso também era um clichê. Com os espectadores combinados, o número total de espectadores aumentou tremendamente. O potencial de crescimento da habilidade Esteroide, B, do protagonista Lei Yeonjun ocorreu. Não há mais crise. Em primeiro lugar, quando a masmorra se transformou, já havíamos chegado à parte mais profunda da masmorra. Lei Yeonjun e Celeste continuaram a se relacionar enquanto compartilhavam o drone. Chegando na frente da área do chefe, reuni os caçadores e expliquei sobre o chefe. Falando brevemente, expliquei os padrões grosseiros e os cuidados porque não era necessário elaborar. De qualquer forma, a luta contra o chefe deve ser o solo do protagonista. A área do chefe estava no topo de uma árvore com uma enorme flor no meio. Chama-se a flor bronzeada do sol. Como o próprio nome indica, era uma flor que gostava de se bronzear ao sul no topo da árvore. Originalmente, teria sido um monstro parecido com um galho como o chefe,
Mas agora há um monstro nomeado devido à masmorra se transformar em Rank S. Antes da luta contra o chefe, precisamos verificar a condição de cada pessoa. Depois de dizer isso, chamei Lei Yeonjun e tirei uma seringa vermelha do meu bolso. Não era apenas uma droga simples, era uma poção de saúde. As poções modernas empregaram o método de injeção, pois é a maneira mais fácil e rápida de curar, em vez de beber ou pulverizar. Isso porque é possível maximizar a eficiência injetando diretamente na corrente sanguínea. Você está ferido. Eu vou te curar. Ah, obrigado. As poções são super caras. Então eu nunca uso em outros. Normalmente, Lei Yeonjun não tinha a intenção de recusar a oferta desde o início. Quando afastei seu braço, pude vê-lo. Veias azuladas estavam salientes. É como esperado. Agora é a última parte do plano. Leonjun. Quando de repente eu gritei alto, os caçadores que estavam quietos, rapidamente focaram sua atenção em mim. Você, o que há com seu braço, Hein? O que diabos é isso? Lentamente recuando, eu rapidamente coloquei a preciosa seringa de poção de volta no meu bolso e peguei minha pistola e apontei para Leonjun. Na verdade, a pistola de éter não funciona tão bem contra super-humanos Rank B. No entanto, agir foi fundamental nessa situação. De jeito nenhum, você. Você está usando doping com éter? Não. Algo está errado hoje. Com expressões rígidas, cada caçador sênior presente apontou sua arma para Leonjun. Veias azuis. Não havia caçador aqui que não soubesse. Incluindo os espectadores. Isso é um sinal quando você força uma injeção de drogas, incluindo éter, para aumentar sua capacidade, conhecida como doping. Caçadores que fizeram doping com éter têm uma probabilidade muito alta de se tornarem mutantes. Lei Yeonjun é o protagonista. Se tivesse sido assim, isso não teria acontecido com ele. Mas eu já sabia. O fato de Lei Yeonjun ter despertado através de uma droga que eu não conheço e que está relacionado ao doping com éter. No entanto, pessoas normais eram incapazes de resistir a essa droga, e apenas Lei Yeonjun foi capaz de resistir por causa de sua habilidade fraudulenta esteroide. Esteroide de energia. À primeira vista, parece uma habilidade criada pelo doping, mas na verdade era uma habilidade que aumentava a taxa de digestão do doping. Em outras palavras, mesmo drogas que deixariam pessoas normais loucas, Lei Yeonjun as digeriu perfeitamente através dessa habilidade. E como era difícil para Lei Yeonjun mostrar toda a sua força como Rank C, eu o forcei a se cansar mais cedo. Então, injetei nele uma poção para excitar a droga de éter adormecido em seu corpo até o ponto em que a habilidade esteroide não aguentou e se tornou visível na pele. A reação foi explosiva. Dos caçadores? Não. Dos espectadores. Nível do protagonista Lei Yeonjun mudou, 77 mais 15. Nível do protagonista Lei Yeonjun mudou, 77 mais 16. O nível do protagonista Lei Yeonjun mudou, 77 mais 17. O doping com éter não era incomum, embora fosse proibido pelo direito internacional. Lei Yeonjun, que foi chamado de trainee estrela em ascensão e ganhou o reconhecimento esmagador de todos, acabou sendo pego por doping. Foi o suficiente para provocar uma resposta explosiva. Embora eu não possa dizer por que não posso assistir à transmissão, certamente o chat será atualizado para um nível ilegível, e haverá inúmeros espectadores vindos de sites de redes sociais. Isso completa a razão para matar o protagonista. Ninguém vai se opor a mim matar a Lei Yeonjun agora. Caçador Seldão. Por favor, dê-nos as suas ordens. O que deveríamos fazer? Perguntou Jang Eun-suk com uma voz trêmula. Mas esperei em silêncio. Morte social. Tornou-se uma crise demais para Lei Yeonjun. No final, a habilidade, que estava prestes a despertar, despertará. O protagonista Lei Yeonjun ganhou a habilidade Fúria Sanguinária, S+. O nível do protagonista Lei Yeonjun mudou, 77 mais 33. U. O que você quer dizer com fúria de sangue?
Não era para ser frenesia de poder? Você ganhou uma habilidade que é um pouco mais forte do que eu pensava, mas não é problema. Você é nossa única esperança. Senhor Caçador e Seldão. O que deveríamos fazer? Caçador e Seldão. Eles estão clamando por mim de todos os lados. Seus bastardos, no começo me tratou como um ninguém, agora de repente estão procurando por mim? Tanta humildade. É extremamente raro que uma habilidade Rank S tenha efeitos colaterais. Porque era uma habilidade que apenas algumas pessoas selecionadas poderiam ter. Habilidades que fazem você perder a razão e correr à solta em troca de poder esmagador. Alguns dizem que não podem usar por medo de machucar seus colegas, mas foi difícil para eu entender. De qualquer forma, quando você não tem poder, sentirá inveja dos outros. Ah! Quando Leão Jun gritou, o terno do terceiro grau que ele estava vestindo quebrou e seu tamanho ficou enorme. O protagonista Leão Jun entrou no estado de envenenamento de mana. Eu fiz uma careta para a mensagem. Originalmente, ele tinha a pele azulada, mas depois de se transformar, sua pele ficou vermelha. Isso não é semelhante ao mutante de Rank B que matei na estação da universidade com Cook no outro dia? Esperem. Eu cuidarei disso. Apontei minha pistola para Leão Jun e atirei. Bang! O tiro reverberou brevemente. Leão Jun correu em minha direção. Ao mesmo tempo, eu já estava correndo em direção ao chefe Flor Bronzeada do Sol. Brum! A Flor Bronzeada do Sol me sentiu e atirou um caule gigante para baixo. Naquele momento, Leão Jun, que estava correndo em minha direção, foi diretamente atingido por ele. Todo mundo já deve ter ouvido falar do nome Leão Jun agora. A razão pela qual o personagem principal cresceu tanto. Com a morte social, os personagens secundários podem viver. Se houver dois inimigos, por que você não os fez lutar? O número de espectadores não parava de aumentar. Além de sua fúria sanguinária, e mutação, Leão Jun ganhou um crescimento explosivo devido ao número de espectadores. Seu estado atingiu o nível de um ranker decente, mas ele provavelmente terá efeitos colaterais duradouros, mesmo que retorne à sua forma original. A luta foi devastadora. Tudo o que aprendemos até agora não se compara a isso. A luta sangrenta entre duas bestas ignorantes e cruéis mordendo, arranhando e machucando uma outra. Caçadores seniors, inclusive eu, desempenhavam o papel de equilibrar os dois lados. É para deixar Leão Jun, que estava atacando a Flor Bronzeada do Sol, ainda mais cansado. A Flor Bronzeada do Sol não teve tempo para se preocupar conosco porque só filmamos de longe, e Leão Jun também não teve tempo de olhar para nós enquanto lutava contra a Flor Bronzeada do Sol. Finalmente, ela caiu. Enquanto Leão Jun rugia de raiva, eu inclinei minha cabeça. Você ainda tem o poder de gritar. Livre-se da câmera. A habilidade Atenção, do protagonista Leão Jun foi desativada. Em pouco tempo, Leão Jun, que havia perdido todo o seu poder, foi atingido pelos superpoderes combinados dos caçadores seniors que esperavam pacientemente. Apenas. Tudo o que eu tinha que fazer era dar o toque final. Você caçou com sucesso um protagonista de nível 77. Seu nível aumentou em 770 dias de vida útil foram recompensados. Vida restante, 1423 dias, 9 horas, 36 minutos. Missão de emergência concluída com sucesso. É possível absorver aleatoriamente 2 de seus talentos ou habilidades. Deseja absorvê-los? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.